Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Carlos Matos, CEO da Trainer Desenvolvimento Empresarial e ex-secretário da Agricultura do Estado do Ceará. O tema de hoje é Perspectivas 2023, pautas econômicas da gestão Elmano de Freitas. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutor Carlos? Seja bem-vindo a mais um Cenários aqui com a gente. É boa. Uma alegria poder participar dos cenários, Kélia, e também cumprimento a todos aqueles telespectadores que estão nos assistindo. Ok, vamos dar início, então. A gente tem aqui no Ceará a transição de dois governos de esquerda, né, inclusive do mesmo partido. Então, eu gostaria que o senhor comentasse, né, como que isso reflete na economia local, né? Quais são os benefícios que esse tipo de transição de governo dá e o que é que precisa melhorar também. Bom, eu acho que um novo governo, né, é uma oportunidade de corrigir os erros cometidos, né, e de também capturar as oportunidades que o tempo vai gerando, oportunidades diferentes. Cada tempo uma resposta nova. Nós observamos que tem desafios, faz parte do mesmo projeto político, praticamente o governo que vai continuando. Algumas coisas muito boas, outras coisas deixando muito a desejar. Mas eu acho que o governo Elmano, ao assumir, ele traz aí agora um desafio que era a joia da coroa que o Ceará sempre teve, que foi uma política fiscal responsável, né? Que começou com o governador Tasso e todos os governadores seguiram, tornou-se uma conquista do Estado. Parece que isso está ameaçado, porque logo a primeira medida do governo Elmano foi aumentar impostos, né? Retirando, inclusive, concessões já oferecidas a empresas que vieram se instalar aqui porque tinha esse compromisso, isso foi quebrado um compromisso. Então, parece que há uma ameaça no equilíbrio fiscal. Entendo. E quais as principais pautas que devem ser prioridade, pelo menos nesse primeiro ano de governo, na opinião do senhor? Quais foram as pautas que já foram apresentadas pelo governador Elmano, que, na sua opinião, devem ser prioridade? Eu acho que nós temos que ter um mecanismo de virada na mentalidade governamental. Vejo que os investimentos, a própria estrutura do governo, ela é montada mais em função de atender a agenda política, de tentar agradar todas as correntes políticas que estão apoiando o governo, do que com uma necessidade real. E não dá para brincar. Acho que é fundamental que o novo governo possa buscar a eficiência da máquina e seguir buscando uma máquina mais enxuta. Não é o que está aparecendo. Nas primeiras medidas, não é o que está aparecendo e caminhar para uma estrutura mais enxuta. O próprio modelo de desenvolvimento ele precisa ser revisto. Nós estamos com um índice de pobreza inalterado há 20 anos, sendo que nos últimos 10 anos nós tivemos uma década perdida. Saímos de 13% extremamente pobres para 15% de extremamente pobres. Isso denuncia um modelo de desenvolvimento que não é inclusivo. Nós precisamos construir uma economia inclusiva. Portanto, esse é um desafio. Um novo governo deve promover o crescimento econômico, o desenvolvimento do Estado do Ceará, mas que possa incluir as pessoas que estão à margem da economia, para ter uma vida digna para todos os cearenses. Preocupa ainda a questão da Previdência. Eu acho que havia sido tomada algumas medidas, mas se não vai corroer a capacidade de investimento do Estado. O Estado do Ceará tem sido posto como um dos que mais investiu relativamente aos outros estados do Brasil. Mas em quê? Cadê o retorno desse investimento? Aí vem à mente que o recurso é escasso, né? Vejo já o governador
assumindo o compromisso de concluir o aquário. Será que o aquário deve ser concluído, deve ser terminado, deve ser vendido do jeito que está? É uma pergunta que fica no ar, né? Porque o dinheiro parece que a certo momento foi tão fácil que se fez investimento que ficou no meio do caminho como elefante branco, e se tivesse concluído, nós não sabemos o benefício que teria sido gerado. É mais inteligente chamar a iniciativa privada para esse tipo de empreendimento, como a própria CAGES acaba de fazer, do governo do Estado, de fazendo uma PPP para investir em saneamento, né? Então, novas soluções, novos modelos de solução podem surgir e vem recursos para aplicar, desde que se tenha certeza do resultado. Saneamento há um consenso de que o saneamento ele vai melhorar a saúde, de que ele vai melhorar a nossa capacidade de atração de investimentos, de turistas, né? Não dá para nós sermos a quinta capital do país e termos metade da cidade sem ter saneamento, né? Isso precisava ser resolvido. E vai se encaminhando para que eu acredito que esse governo tem esse desafio. O Ceará está desconectado do mundo, nós temos um nível de importação e exportação muito baixo. Nós precisamos estar conectados às principais economias do mundo. É uma forma de gerar riqueza para o nosso Estado. Temos porto, temos aeroporto, temos uma condição de vantagem competitiva. Desafio da política social, né? Nós vemos hoje ainda um grupo grande de jovens que nem estudam e nem trabalham, nem se discute a qualidade da educação. Eles estão fora da sala de aula. Nós vemos na saúde desafios gigantes. O Estado fez investimentos em infraestrutura, mas olha, é interessante, o valor do investimento em um hospital ele é o mesmo valor de um ano do custeio do hospital. Ou seja, em 10 anos de funcionamento, ele equivale a 10 hospitais construídos. Então, toda vida que o Estado constrói um hospital, ele traz para si um desafio de custeio. E a política fiscal é preciso rever o FECOM. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza arrecadou bilhões de reais. E a pobreza cresceu, e a miséria cresceu. Para onde é que foi esse dinheiro? Cadê a avaliação das políticas públicas? Não há avaliação das políticas públicas. Eu não sei onde é que reduziu a pobreza e onde é que está gerando esse resultado. Eu creio que o novo governo não vai aceitar isso. Vai querer saber qual foi o retorno. É o papel até dos tribunais de contas, né? Porque acho que é uma geração nova de acompanhamento das políticas públicas. Não só se houve desvio ou não de recursos, mas se aquele recurso que foi gasto, ele de fato impactou a população ou não impactou. Senão você jogou, rasgou dinheiro público de impostos, suado, né? Que a população fez um esforço enorme para contribuir com o Estado para dar uma resposta, e essas respostas não vieram. E agora, nós estamos vivendo um momento, eu diria que com duas marcas que merecem atenção. O Brasil, e o Ceará não fica fora, do fim do bônus demográfico. Nós precisamos aumentar a produtividade para continuar crescendo. Não é mais pelo aumento da população. Vemos também que toda essa situação confortável fiscal que houve durante anos, não é o caso da União mais, não é o caso, pode não ser o caso do Ceará, estamos querendo ver quais são as próximas medidas, mas se não houver uma redução de gastos, um enxugamento da estrutura, vai ter dificuldade, pode vir a ter dificuldade. E os municípios também, que receberam, eu diria, um bônus no ano passado, melhorar a situação, mas diante dos desafios sociais que nós temos, continua sendo muito forte. E, por último, uma política de inovação. Quando eu vou a Israel e vejo que a renda per capita do israelense é 43 mil dólares, e que a do cearense é de 8 mil dólares, e vejo que nós temos a mesma população, temos um povo inteligente, temos capacidade empreendedora, temos infraestrutura, e nós ficamos com essa diferença gigante, aí vem o dever de casa. Não há uma política de inovação forte, vigorosa, que possa favorecer as pequenas empresas crescerem, as médias empresas crescerem, atrairmos grandes players de inovação no mundo para o nosso Ceará. Só pontuando em relação, o senhor falou em relação ao aquário,
O senhor não acha que essas obras que estão sendo feitas, tipo o aquário, a conclusão do aquário, a construção da Marina de Fortaleza, que foi anunciada agora, no final de fevereiro, né? O senhor não acha que essas obras elas são benéficas para o Estado? Porque, assim, a gente tem Fortaleza como uma das principais capitais, né? O Ceará, vamos botar assim, vamos colocar o Ceará como um todo, como uma das principais rotas turísticas do Brasil, tanto aqui como fora. O Ceará ele é reconhecido como uma terra que tem um turismo muito forte. Então, assim, em relação à economia, será que esses empreendimentos eles não vão trazer um retorno benéfico para o Estado? Essa discussão precisa ser feita. Essa pergunta que você me faz, ninguém sabe responder. Eu era deputado e chamei o governo do Estado para me responder. A resposta dele não foi boa. E como é que um Estado considera uma coisa tão importante, que nunca faltou dinheiro no Ceará para investimento, e ele para uma obra no meio e fica parado há 10 anos? Será que os governantes consideraram importante mesmo? Porque teve também desvio de recurso, né? Nós vimos que foi transferido dinheiro do governo do estado do Ceará para empresas americanas sem licitação. O Ministério Público entrou paralisando a obra, né? Então, tem uma série de sinões que tem que ser colocados. Mas 10 anos você não acha muito tempo para encontrar uma solução? Ficou aí, como um elefante branco. Entendo. Então, vamos falar de educação agora, né? O Ceará, ele foi exemplo nacional no quesito educação, né? A prova é tanta que o ex-governador do estado, Camilo Santana, foi nomeado ministro da Educação. Então, na visão do senhor, como esse setor, como o setor da educação, né? A gente falou agora de turismo, né? Vamos falar de educação, né? Como que o setor da educação impulsiona a economia do nosso estado? Como que o senhor acha que a educação cearense, que teve aí em primeiro lugar em várias pesquisas, realizadas, né? Como que ela vai impulsionar a economia do nosso estado? Pois é, nós não vimos ainda esse sinal de impulsionar. Porque quando se olha a matriz dos trabalhadores, a renda do cearense é metade da renda do brasileiro. Nós temos uma produtividade baixa. Então, uma educação de qualidade ela iria repercutir nisso, né? Não repercutiu ainda. Nós precisamos esperar talvez um pouco mais de tempo para ver esses jovens que estão sendo educados, se eles chegam lá na indústria preparada. Porque também o mundo está questionando hoje o modelo de educação, como é que ele é avaliado. O Ceará avalia a sua educação pelo IDEB, que é o indicador nacional que todo mundo se compara. Mas se nós compararmos pelo PISA, o Brasil leva uma PISA, é uma vergonha. Nós somos a 121ª nação do mundo em qualidade de educação. Quando nós vamos para o Brasil, ele nem mede pelo PISA. No Ceará foi medido por poucas pessoas. E esse é o indicador principal de comparação entre as nações. Então, eu posso comparar o Ceará com outros estados do Brasil, mas não posso comparar com o restante do mundo. Não posso comparar com a Coreia, não posso comparar com os Estados Unidos, não posso comparar com a Alemanha. Então, nós temos que ter um nível de qualidade de educação internacional, porque a economia está globalizada. E nós estamos tendo essa educação. Eu não sou especialista em educação, não poderia lhe responder, mas me causa muita inquietude nós estarmos celebrando uma qualidade de educação enorme e termos jovens desqualificados, termos uma produtividade da economia baixa e termos uma renda baixa das famílias. Mas esse caso da renda baixa, o senhor acha que se deve a quê? No caso aqui do Ceará. Por que que a nossa Esse, economia, ela tem essa renda tão baixa? Por que que a gente, são, o trabalhador cearense, ele recebe menos que o restante do Brasil? são 4 fatores. Um é a baixa qualificação dos trabalhadores. Mas a matriz econômica nossa não se modernizou intensamente. Nós temos setores tradicionais, 80% da nossa economia são setores super tradicionais. E mesmo esses setores têm baixa produtividade e não conseguem remunerar bem os seus trabalhadores. Depois, nós não estamos suficientemente conectados com a economia mundial para ter preço prêmio dos nossos produtos. Nós temos que desenvolver marcas dos nossos produtos, acessar os principais mercados internacionais para poder ter melhores preços e, com isso, qualificar mais e remunerar melhor os
trabalhadores, né? E temos uma economia com baixa densidade tecnológica, com baixa inovação. Quando não tem uma economia, mesmo aqueles que se qualificam, que têm uma educação boa, eles mudam para São Paulo, eles migram para Santa Catarina, eles saem do país, eles não ficam numa economia que está atrasada. Eles migram para outras economias mais dinâmicas, mais tecnológicas. Entendo. E a gente está há pouco mais de 60 dias, né, de governo, mas qual é a perspectiva do senhor para o setor econômico cearense nos próximos 4 anos? Eu sei que a gente não deve medir um governo em tão pouco tempo, mas falando de futuro, de perspectiva, o que é que o senhor espera para os próximos 4 anos? Como bom cearense, eu sou otimista. Eu espero que o governo, tendo recebido essa confiança do povo, possa dar uma resposta adequada. 60 dias, eu acho que agora, geralmente se avalia um governo com 100 dias, né? Eu acho que o governo está atrasado. Estou vendo secretário que não assumiu ainda, que não definiu a sua equipe, que não anunciou qual é o projeto do governo para os 4 anos. Que deveria ter sido fácil, porque se foi o projeto de campanha pela qual recebeu a maior aprovação no estado do Ceará, né, os anúncios já poderiam ter sido feitos. Eu estou aguardando para ver o que é que se espera, o que é que o governo espera fazer nos próximos 4 anos. Certo. E agora, para a gente encerrar, né? Terminamos nossa rodada de perguntas, e agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais do Carlos Matos. Bom, eu primeiro agradeço, parabenizo a Trends por trazer essa discussão, né? Colocar à luz assuntos que são bons e a gente deve ressaltar. Você me falava da questão do turismo, se ele é importante para o estado do Ceará, não é? Muito importante, eu acho que o Ceará se destacou, né? E tudo que nós pudermos fazer para fortalecer o turismo é bem-vindo. Então, qualificar com destinos, né? Nós temos um beach park na cidade que não foi feito pelo governo, né, mas foi incentivado pelo governo. Um aquário, eu acho que é a mesma coisa. Não precisa o governo fazer o aquário, mas ele pode incentivar. Pode até ceder o prédio por 100 anos, mas dinamizado pela iniciativa privada, eu acredito que pode funcionar melhor. Porque um governo, quando muda, há uma interrupção de muitas políticas, né? E eu assim quero ver novas políticas públicas. Eu acho que o Ceará está chorando por novas políticas públicas. Quando a política pública é boa, ela passa de governo a governo. Você vê o projeto de São José, né? Nós precisamos de uma nova política pública na segurança pública. O Ceará continua lanterninha, muito lá atrás, numa situação que os estados têm conseguido resolver melhor. E eu queria ver a oportunidade para os jovens. Oportunidade para os jovens e para as pequenas empresas. Apoio para as pequenas empresas. Nós temos, ao longo do tempo, valorizado muito as grandes empresas, ou então o muito micro. As empresas médias, as empresas pequenas, elas podem gerar muito, muito emprego se forem apoiadas, né? Então, a minha expectativa é positiva. Eu tenho receios, como todos nós cearenses, de que o governo próprio não se encontre e não dê a resposta que é adequada, né? Por isso, é muito oportuno um debate como esse, uma discussão como essa, e ao longo do governo, para que a gente possa entender, né, e colaborando com aquilo que é importante para o futuro do Ceará e nesses próximos 4 anos está confiado a esse governo fazer esse futuro. É aquela história, né? Política de Estado, não de governo, não é isso? Eu acho que cada vez que a civilização impõe um diálogo e a convivência com os contrários, não é possível que nós tenhamos uma relação doentia em que não se enxerga o outro, que não pensa como você, como um inimigo a ser morto. Nós precisamos dialogar, e não há ninguém que tenha grandes defeitos que não tenha grandes qualidades também. Precisamos valorizar as qualidades e combater os defeitos para que todos ganhem, como sociedade, como economia, né, como povo cearense. Exatamente. E com isso, a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação do Carlos Matos e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não perca nenhum conteúdo da Trends. Não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
A prefeitura que mais avança no país cumprindo metas não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.